Queridos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, e nós vamos ler os versículos 10 e 11. Dois apenas. João, capítulo 10, versículos 10 e 11. João, capítulo 10, versos 10 e 11. Não poderia deixar de trazer uma reflexão aqui aos irmãos, por conta da data de hoje, né? Então nós vamos pensar sobre o tema Páscoa, a vida em abundância. Páscoa, vida em abundância. E nós vamos ler então João capítulo 10, versículos 10 e 11. Está sendo projetado ali também. E eu quero ler com você. Você pode acompanhar então, por favor, o texto. Diz assim, João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quero ler de novo, é um texto curtinho, vamos ler novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Palavras do Senhor Jesus. Vamos orar de novo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que poderosa, Senhor, para sondar os nossos corações, que está lá no mais profundo do nosso coração. Esta é a tua palavra. E não importa o quanto nós tentemos esconder, ocultar o que está no nosso coração, nós podemos ocultar uns dos outros, Senhor, aqui. Mas a tua palavra, ela traz luz sobre todas as coisas, até aquelas mais profundas. E nós te damos graças por isso, porque é esta palavra que ilumina e que liberta, Senhor. E é esta palavra que nós ouvimos aqui agora e que nós precisamos, através dela, entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Que o Senhor então nos ajude a compreender a tua vontade, a compreender o que o Senhor quer nos falar através desse texto, através das palavras de Jesus. Por favor, que a mente de cada um de nós aqui esteja voltada não para a figura de quem está aqui, não para a figura do pastor, mas para a tua palavra. A tua palavra é o que nós precisamos. Então que o Senhor nos ajude a absorvê-la, a compreendê-la, em nome de Jesus. E me ajuda, Senhor. Sou eu quem estou aqui hoje, incumbido desta responsabilidade, Senhor. Então que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite. Eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor aqui comigo, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. E é por isso que eu ponho a minha dependência em Ti agora. Me ajuda, Pai, porque eu preciso do Senhor. E fala conosco, porque nós, os Teus servos, todos nós, Te ouvimos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Páscoa, vida em abundância. E a gente está tão familiarizado com essa data, né? Aquela coisa, Páscoa e ovo, né? Chocolate, aquela coisa toda, e amigo secreto, né? Em muitos lugares, né? Ontem que a gente foi bem brasileiro, né? Deixar para a última hora, né? A gente deixou para ontem comprar o ovo das crianças. Mas ainda achamos lá, né? Um produto lá que eles gostaram já de comer, enfim, deu certo, né? Mas a gente precisa entender que isso é muito legal, isso é muito bacana e tal, né? Principalmente para as crianças, né? Mas a gente precisa entender que Páscoa, ela tem ligação direta com esta palavra, com vida em abundância. Ela tem uma relação direta com
uma vida em abundância em Jesus. Eu quero pensar com você aqui hoje a respeito disso. Bom, o texto começa falando não sobre vida, né? Sobre algo bom, mas ele começa falando sobre quem? Sobre o ladrão. O ladrão, né? Põe lá para mim o versículo 10, por gentileza. Tá? Olha lá, vou ler na linguagem que está ali, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É a primeira informação que o texto nos dá aqui. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Na minha aqui está o ladrão vem somente. Mesma coisa, um sinônimo ali, né? Ele vem somente para matar, roubar, matar e destruir, né? E a gente entende, fica claro, então, nesta frase, uma frase aparentemente tão simples, né? E de fato é. Mas o ladrão, ele vem só para isso. Ele vem só para isso. São os únicos propósitos do ladrão: roubar, matar e destruir. Tem outra versão, alguém deve ter aí provavelmente na sua Bíblia, que diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Alguém deve ter algumas cabecinhas balançando aí. Alguém tem essa versão aí. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, se ele não puder fazer um desses três, ou os três, ou alguns deles, ele não vem, porque o propósito dele é tão somente esses três, esse tripé: roubar, matar, destruir. É isso que o ladrão faz. Bom, informação que nós temos aqui. E aí, a gente tem, claro, o contraponto com Jesus, né? Que ele fala de si mesmo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a gente vai chegar ali nessa frase daqui a pouco, tá? Vamos pensar aqui no ladrão primeiro, né? O ladrão, o que ele faz primeiro, então? Ele rouba. Ele rouba, né? Roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba, né? Nós bem sabemos disso. Falando do ladrão aqui terreno, né? O delinquente, né? E pensa comigo, só se rouba daquele que possui algo a ser roubado, né? Quem não tem alguma coisa em posse, né? Em posse de si, não tem o que o ladrão roubar, né? Então só se rouba daquele que possui algo. E o ladrão aqui, caso não tenha ficado claro, eu quero dizer com todas as letras, porque já está claro, mas eu quero falar com todas as letras. Ele está falando do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. Ele é o ladrão, o pai da mentira, como dizem outra passagem, né? Então, o ladrão, o inimigo, ele vem roubar primeiro. E só se rouba daquele que possui algo. E muitas vezes este ladrão, o inimigo da nossa alma, ele vem tentar nos roubar de fato. Cada um de nós, a mim e a você. O pastor não está imune a tentar ser roubado pelo inimigo das nossas almas. Todos nós estamos à mercê disso. E muitas vezes ele tenta roubar a nossa alegria. Ele tenta roubar a nossa alegria através de circunstâncias. Aqui são várias coisas que ele pode roubar da gente. Eu listei só algumas aqui, tá? Ele pode roubar a nossa alegria. E engraçado que esses dias conversando com a Márcia, estava fazendo faculdade, né, de fono, e aí ela me explicando lá sobre o conceito que eles tratam sobre saúde. É uma área da saúde, né, terapêutica, e tem um conceito de saúde. E ela estava me explicando que o que acontece? Normalmente a gente pensa que saúde é ausência de doença, né? Não estar doente, né? Então, não estou sentindo nada, não tem nenhuma enfermidade, né? Então, estou com saúde, né? Mas não é somente isso. Saúde não é só ausência de doenças, mas ela é de um outro ponto de vista, e a parte técnica fica com ela, não vou entrar aqui, mas a saúde, ela pode ser definida também como um completo bem-estar físico e mental, psíquico. Um bem-estar, não necessariamente uma ausência de doença, de patologia, né? E a alegria é semelhante a isso. A alegria é semelhante. Ter alegria em si, no coração, não quer dizer necessariamente a ausência de tristeza.
Ter alegria não é ausência de tristeza, não é nunca ficar triste, não é isso. Mas se trata mais de um estado de contentamento, de satisfação diante das tristezas, apesar das tristezas. Isso é alegria. É o contentamento apesar das tristezas. Então, primeira coisa que o ladrão tenta nos roubar, a alegria. Segunda coisa que ele tenta nos roubar é o nosso tempo. E ele muitas vezes ele é bem sucedido, né? Falo por mim. De repente vocês não passam esse problema, eu passo. Ter o tempo muitas vezes roubado da gente, né? E veja como o tempo ele é muito valioso, né? O tempo ele é muito valioso. Tanto é que a gente não percebe, mas na nossa rotina, no dia a dia, às vezes a gente fala: você tem um minutinho? Me dá um minutinho, você tem um minutinho? Ou 5 minutinhos? E eu fui até no encontro de pastores do Sara, Deus me trouxe assim, nesse sentido, me ministrou, que esse negócio de 5 minutinhos não existe. Não existe. Nada do que você vai fazer dura 5 minutinhos. Eu estou chegando em 5 minutinhos. Não existe. Eu faço isso, eu vou lá no mercado em 5 minutinhos. Isso não existe. Se quem quer acreditar nisso, desculpa, é ilusão. Não existe. E o tempo é uma coisa extremamente valiosa. E o inimigo tenta nos roubar isso. O tempo. E a gente sabe entende como é valioso justamente nessas situações. Me dá um minutinho. Poxa, eu sei que você está na correria aí, Marcos, mas me dá um minutinho, cara. Você tem 10 minutinhos. Vou abusar aqui, 10 minutinhos. Porque a gente entende na essência como o tempo é valioso. O tempo é muito valioso. E o mais interessante disso, e um pouco assustador até, é que as redes sociais, elas entenderam como o nosso tempo é valioso. Elas compreenderam como o nosso tempo é valioso. Que é o que a gente tem de mais precioso. E muitas vezes essas são ferramentas, são artimanhas usadas para roubar o nosso tempo. Eu não estou dizendo que ter rede social é necessariamente ruim, tá? Não é isso. Acho que tudo que a gente souber usar, seja, assim, tenha um objetivo saudável, né? Que a gente souber usar, tá tudo bem. Mas o problema é quando a gente começa a ser constantemente ali assaltado no nosso tempo, né? Com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, com o WhatsApp, com, sei lá, com a TV, né? Não é a rede social, mas às vezes a TV, né? E tô ouvindo uma música, até tava ontem no ensaio, brinquei com os irmãos aqui. Tem uma música, é um clássico aí dos anos 80, que o primeiro verso dela, eu tenho ouvido bastante essa música, mas o primeiro verso dela traduzido, ela diz o seguinte, ó: bem-vindo à sua vida, não há caminho de volta. Bem-vindo à sua vida, não há caminho de volta, não há como voltar. E de fato, se nós perdemos aquele tempo específico, não tem como recuperá-lo. Da mesma forma como, e a palavra fala sobre isso, né? Sobre a oportunidade perdida, sobre a pedra lançada. Se nós arremessamos uma pedra, depois que arremessou, não tem mais como trazer ela de volta. Da mesma forma, o tempo que nós perdemos ou desperdiçamos, não tem mais como recuperá-lo. Fomos roubados. Alegria, tempo e intimamente ligado ali com o tempo estão momentos importantes ou oportunidades, né, que muitas vezes são roubadas de nós através disso também, de celular, de rede social, mas também de compromissos, através do trabalho. Muitas vezes eles roubam o nosso tempo com Deus, com a família. E eu não estou dizendo aqui não tem que trabalhar então, mas não, por favor. Todo mundo tem seus compromissos, as suas responsabilidades, e isso é muito bom. Todo mundo tem o seu trabalho, e isso é importantíssimo, através dele que vem o sustento. Mas muitas vezes, quando passa de ser algo saudável, vamos pegar o trabalho, do sustento, né? Passa a roubar o tempo das outras coisas que são importantes, com Deus, com a família, aí é um problema.
aí o nosso tempo está sendo roubado, os momentos importantes estão sendo roubados. Eu sempre falei, assim, pedi para Deus que eu tinha isso no meu coração, que eu de modo algum eu queria ser um pai ausente quando eu tivesse filhos, porque isso me consumia, assim, né? Até pelo próprio histórico de vida, até um determinado período. Hoje, os irmãos sabem, eu e meu pai nos amamos e tal, né? Somos amigões, assim. Mas por um certo período da vida, nós tivemos uma dificuldade. E eu tinha isso no meu coração, eu falava, eu não quero ser um pai ausente. E Deus tem me dado esse privilégio. Graças a Deus, glória a Deus por isso, não é meu mérito. Às vezes cansa, às vezes você tem filho aí, neto, enfim, sabe que às vezes fica meio, né, soberbado. Mas Deus tem me dado esse privilégio de não ter os momentos com os meus filhos roubados, o desenvolvimento deles roubado dos meus olhos. E às vezes a gente deixa as coisas roubarem momentos importantes com o cônjuge, né, esposa, com os filhos, com os irmãos da igreja. Primeiro ele vem para roubar. O ladrão vem roubar. Muitas vezes ele consegue. Depois o que ele vem fazer? Ele vem matar. O ladrão vem somente para, primeiro, roubar, depois, matar. E assim como só se rouba daquele que possui algo em posse, só se mata aquilo que está vivo. Certo? Lógico, né, pastor? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Meu pai sempre fala, é uma analogia ao pecado, né? Quando estamos mortos, né, em nossas iniquidades, delitos e pecados, como a palavra diz. Se você jogar um saco de 50 quilos em cima de um cadáver, qual vai ser a reação dele? Nenhuma, porque está morto. Justamente. Então só se mata aquilo que está vivo. E o inimigo, o ladrão, né, o inimigo, ele vem para matar aquilo que está vivo. Aquele ou aquilo que está vivo, né? E muitas vezes isso se refere à nossa própria carne, à nossa integridade física, né? E pensa quantos livramentos a gente tem durante o dia, durante a semana, né? Na sexta-feira, foi sexta? Foi sexta-feira. Nós fomos, eu e a Iraídes fomos fazer uma visita ali para uma irmã e fui entrar numa rua, era preferencial, aqui na marginalzinha aqui da BR, né? Perto da trincheira, da rua do Marcos ali. Só que eu ia reto, né? Pela marginal. E aí eu indo ali, a mão era minha, a preferência era minha. O cara veio da rua do bairro, onde ele tinha que parar, e passou de teto. E eu tive que segurar. Eu ia bater nele de cheio do lado do motorista. Por culpa dele, porque eu estava dentro da velocidade, eu estava na minha preferência, e ele passou onde ele deveria parar. Então veja quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia, durante a semana, e muitos a gente nem se dá conta. Quantos assaltos a gente de repente não foi livrado, né? Não foi guardado por conta de repente de um ônibus que perdeu, de um trânsito que pegou, né? De uma coisa que esqueceu em casa, teve que voltar, pegar. Deus se utiliza dessas coisas também para nos guardar, né? Porque o inimigo, o ladrão, não se engane, ele vem para matar. Ele vem para matar. E muitas vezes ele não vem tentar matar a nossa carne tão somente, mas ele tenta matar as nossas emoções. Ele tenta matar as nossas emoções. Coisas tais como depressão e ansiedade têm sido denominadas como mal do século, né? A doença do século, né? Algo nesse sentido. Por quê? Porque as emoções elas estão doentes. As pessoas estão doentes. Muitas vezes nós estamos ficando doentes. Depressão, ansiedade, autocomiseração, aquele vitimismo, né? Autopiedade, coitadinho de mim. Eu sou, como diz, né? O do cavalo, do bandido, algo nesse sentido. Coitado de mim. Isso é autocomiseração. Por quê? Porque as emoções elas estão sendo cada dia um pouquinho lá, mortas, dia após dia. Porque o ladrão vem fazer isso com a gente. Ele vem matar, inclusive as nossas emoções.
E às vezes, além da nossa carne, a nossa estrutura física, o corpo, né, e as emoções, ele também tenta matar os nossos sonhos. Através de pessimismo, desesperança. Engraçado, eu vi um vídeo ontem, a Márcia me mostrou, porque chamou a nossa atenção. Esses caras que faz vídeo abordando as pessoas na rua, querendo dar prêmio e tudo mais, né? Entrevista a pessoa ali. E daí a pessoa respondeu uma questão lá que ele fez, e aí ele começa a conversar, o que você faz, quantos anos você tem, qual é o teu sonho, tal. E aí, a hora que ele falou do sonho, o que chamou a atenção na gente foi que é uma pessoa que se mostra um tanto amarga, um tanto de mal com a vida, um tanto mal-humorada. Só que o mais interessante disso é que quando ele perguntou dos sonhos, ela respondeu o seguinte, que ela não era pessoa de sonhar, mas era de realizar. Ou seja, não sonha, né? Porque afinal de contas ela já tinha realizado todos os sonhos. Mas, puxa, a gente ficou pensando em casa, uma pessoa que não sonha, poxa, que já teve seus sonhos, poxa, que legal, né? O comportamento diz um pouco diferente. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para não chegar num ponto assim de não sonhar mais. Não sonhar. E o ladrão, ele vem muitas vezes tentar matar isso em nós. Matar os nossos sonhos. Tem aquela música, né? Se tentaram matar os teus sonhos. O de Mila Ferber, né? Não enganado. Porque de fato é o que ele tenta fazer a gente. E depois de roubar, matar, conforme nos diz o texto, ele vem para nos destruir. Roubar, matar, destruir. E, semelhante como os outros, como se rouba daquele que tem algo e se mata aquele que está vivo, só se destrói aquilo que foi construído, edificado, estruturado, né? Então, muitas vezes ele tenta destruir aquilo que foi construído nos nossos relacionamentos. Ele quer destruir os casamentos. Ele quer destruir as famílias. Ele quer destruir os relacionamentos entre pais e filhos, assim como ele tentou lá atrás com a minha família. Ele quer destruir os relacionamentos. Assim como o Senhor construiu a família, construiu o casamento, ele viu que era muito bom, deixará o homem, a sua mãe e o seu pai, se juntará à sua mulher. Ele criou o casamento, ele criou a família. E da mesma forma, né, inversamente proporcional, o diabo quer destruí-la. Quer destruir. Através do divórcio, através dos adultérios, através dos vícios que vão minando relacionamentos entre família, entre pais e filhos, entre irmãos biológicos, né? Falando da família aqui. Ou irmãos na fé também, né? Nós somos a família de Deus, então às vezes o inimigo tenta destruir os relacionamentos dentro do corpo de Cristo também. Não estamos imunes. Ele tenta destruir o nosso... E não há porquê. Tá tudo bem a gente falar sobre isso, mas ele tenta destruir também os nossos bens, o nosso patrimônio, as coisas com as quais Deus nos abençoa. Alguns têm empresas, alguns, né, trabalham por conta na sua empresa, tem a sua casa, sua residência, tem lá um dinheiro na conta, um dinheiro guardado, tá tudo bem. Tem o seu carro, isso é muito bom, são coisas com as quais Deus nos abençoa. Mas muitas vezes o ladrão, ele vem também tentar destruir essas coisas, o nosso patrimônio, através de falta de sabedoria em administrar, através de vícios que vão consumindo com aquilo que a gente conseguiu com muito trabalho juntar, guardar, né, formar, né, construir. Ele vem para destruir. E ele vem também destruir a nossa fé, tentar destruir a nossa fé.
através das provações, através das frustrações. Nossa Senhor, mas está tão difícil essa situação que não sei se o Senhor pode resolver. Eu não sei, eu já não sei mais se o Senhor é tão poderoso assim para me ajudar nisso, porque está tão difícil. Às vezes a nossa fé é atacada e são feitas as tentativas de destruí-la. Então, é isso que o ladrão faz. Nós lemos ali, ó, tá linda, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Este é o objetivo dele, é somente este, não há outro. Se ele não conseguir, não ver um potencial ali para roubar, ou matar, ou destruir, ou fazer tudo junto, não se manifesta. Mas se ele vê algo ali edificado, construído, estabelecido, ele vai para cima. Ele vai para cima. Não se iludam, não vamos nos iludir de achar que é diferente. Mas depois disso, o Senhor, ele completa o texto. O texto não termina aí, graças a Deus por isso, né? Porque apesar do ladrão vir somente para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus fala a respeito dele mesmo, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mesmo com o ladrão tentando roubar, matar e destruir, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Jesus, o bom pastor, e ele fala depois, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E veja aqui o contraponto que a gente tem, a oposição de ideias, né? O ladrão, ele tira a vida. O ladrão, por quê? Porque ele vem matar. O ladrão tira a vida. O bom pastor concede a vida. Ele dá a vida. E se necessário for, ele perde a sua própria vida. Ele não apenas, digamos assim, ele não me falta a palavra mais correta, mas ele não compartilha tão somente, compartilha no sentido de manter a própria vida também. Entende o que eu estou dizendo? Ele não concede no sentido de pensar em compartilhar também, mas se for preciso ele perde a dele. Ele dá integralmente, nesse sentido. Esse é o bom pastor. O ladrão tira, mata. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez. É por isso que simbolicamente, eu gosto de falar dela, nós temos essa cruz aqui. Foi decorado, ficou bonito ali, né? Esse tecido ali, as meninas fizeram ontem. É por isso que nós temos essa cruz aqui simbolicamente nesta parede. Se trata dela. Nós cantamos agora há pouco, pela cruz me chamou. Pela cruz. Porque foi isso que ele fez. Jesus, o bom pastor, ele dá a vida, e ele a deu na cruz, mas ele dá a vida, ele é muito específico em falar que ele dá a vida em abundância. Pode repetir, ele dá a vida em quê? Como? A abundância. Abundância. Não é eu já falei isso aqui antes em outra ocasião, outras na verdade. Não é uma vida mais ou menos. Não é uma vida meia boca. Não é uma vida medíocre que ele dá. Não é apenas sobreviver. Sobreviver é você se manter vivo depois de passar por alguma coisa. E apesar de nós sermos, de certa forma, sobreviventes do pecado, né? Do evento do pecado, né? Na nossa vida. Mas a vida que Jesus dá é em abundância, não é sobreviver. Viver daquele jeito, viver... Vou usar um termo aqui, tá? Por favor. Viver capenga. Esse termo a gente consegue compreender bem, né? Viver capenga, poxa, manco, né? Sempre empurrando com a barriga. Não é essa vida que Jesus nos concede. Uma vida em abundância, uma vida plena.
E uma vida plena, lembra que eu falei lá da saúde no começo? Da ausência de doenças e tudo mais? Uma vida plena, uma vida em abundância em Jesus, não quer dizer somente uma vida com alegrias. Se nós estamos esperando isso, então a gente precisa mudar a cabeça, pedir para Deus mudar a nossa mente, porque não é isso. Não é isso. Vida em abundância, vida plena em Jesus, não é uma vida sem tristeza, sem doença, sem dores, sem frustrações, sem angústias. Não é. Mas é uma vida com contentamento e satisfação, apesar de todas essas coisas. Apesar disso. Porque foi isso que, agora pensa comigo, foi isso que literalmente Jesus nos deu, foi a vida dele. A vida que estava nele, que ele viveu. Vamos pensar desta maneira. Porque ele teve uma vida plena aqui na terra, quando esteve encarnado entre nós. Ele teve uma vida plena, ele teve uma vida de contentamento, ele teve uma vida de alegrias. E eu tenho absoluta certeza que é um erro a gente pensar que Deus, o Senhor Jesus, ele não dava risada, que ele não, enfim, ele não teve uma vida comum aqui. Ele se encarnou tal como nós, passou pelas mesmas coisas que nós. Então mas ele teve uma vida plena de contentamento, de alegrias, de pureza. Porque afinal de contas ele não pecou. Imagina uma vida sem pecar, irmãos. Se isso não for uma vida plena, não sei mais o que é. Mas ele passou também por tristezas profundas, extremas, que chegou ao seu máximo, ao ápice, com a morte na cruz. Foi essa vida que Jesus viveu. Alegrias, contentamento, pureza, mas também tristezas profundas que culminaram na cruz. E foi essa vida que ele nos deu. Esta vida que ele viveu aqui, que ele nos deu para nós também vivermos. Uma vida de contentamento, apesar das tristezas, apesar das coisas que acontecem, que frustram a gente. Uma vida onde ele não pecou, ele teve a virtude plena de não pecar, mas nós sim, nós pecamos. Mas é uma vida que ele nos dá onde, apesar de nós pecarmos, ele nos concede força para nós nos afastarmos do pecado. E isso nós estamos falando da vida aqui. Lembra que ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Então ele não nos deu a vida dele só aqui, uma vida plena aqui. Com contentamento, mas também com tristezas, mas ao mesmo tempo alegria, apesar disso. Mas ele sendo Deus, nos concedendo a vida, ele também nos deu a vida dele, eterna. Eterna, não é só aqui. Não é só aqui. É lá também. É lá também. E essa vida, ela não pode ser encontrada com o primeiro personagem do nosso relato, com o ladrão. O ladrão só rouba, mata e destrói. É isso que ele faz. É só isso que ele faz. Essa vida plena, abundante, ela só pode ser encontrada em Jesus. Porque ele é o bom pastor. Porque ele é o que dá a sua vida e nos concede vida em abundância. E esta é a nossa Páscoa. A vida em abundância que nós recebemos, recebemos em Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu peço que você ore comigo mais uma vez. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos mostra que, Senhor, nós estamos à mercê de muitas coisas, à mercê de sofrimentos,
à mercê de ataques deste ladrão que a tua palavra nos fala, que tenta roubar as coisas de nós, que tenta tirar a nossa vida, matar as nossas emoções, que tenta destruir aquilo que o Senhor nos dá forças para lutar dia após dia e construir. Nós somos alertados sobre isso aqui na tua palavra, mas nós glorificamos ao Senhor porque logo em seguida a este alerta o Senhor nos traz uma esperança, dizendo que o Senhor veio até aqui, se rebaixou ao nosso nível carnal para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor diz acerca de si mesmo que o Senhor é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que se entrega na cruz em morte tão cruel para que nós pudéssemos viver. Este é o Senhor, este é Jesus, este é o bom pastor, e esta é a nossa Páscoa, Senhor. É a vida abundante que nós podemos receber em Ti, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, Pai. Nos ajuda e nos ensina também, Senhor, a viver esta vida em abundância, Senhor. A não mais viver mais ou menos, viver uma vida medíocre, ou então a sobreviver, apenas nos recuperando das coisas que se abatem sobre nós. Mas nós sabemos que temos esses momentos, mas nos ajuda a desfrutar dessa vida em abundância, porque esta é a promessa do Senhor nesta palavra, uma vida plena, uma vida em abundância. Não permita, Pai, que nós a gente considere ou faça do sacrifício de Jesus uma coisa vã, de alguém que se sacrificou, nosso Deus que se sacrificou para termos vida em abundância e a gente viver mais ou menos. Não permite, Senhor. Nos ajuda e nos ensina a viver uma vida plena no Senhor, uma vida abundante em Ti, para a Tua própria glória, Senhor, como um memorial do sacrifício do Senhor em nosso favor. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, porque nesse dia especial, Senhor, nós recordamos a morte do Senhor, nós recordamos o sacrifício de amor do Senhor em nosso favor, mas nós agradecemos porque não acabou aí, porque depois de morrer o Senhor Jesus ressuscitou e hoje Ele vive e nos concede vida em abundância nele mesmo, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.